Este menino se perdeu o caminho na floresta. Um ônibus velho veio, mas não havia uma única pessoa no ônibus. O motorista não disse uma palavra. O ônibus acabou de passar pelo túnel. Um babuíno careca subiu pela janela. O diabo da roda continuou girando atrás. O menino estava com medo. O menino virou a cabeça. A outra janela lateral também estava cheia de demônios. O nome desse menino era Shinichi. Acabou de completar 10 anos. Ele e sua mãe voltaram para o campo para morar com seu avô. A primeira vez que ele foi ao santuário, ele foi mordido por um unicórnio durante a cerimônia de sacrifício. Ele foi escolhido como filho de unicórnio. Havia uma lenda que o bebê escolhido para ser filho de um unicórnio devia ser enviado ao topo do Monte Tang para obter a lendária espada, para proteger o mundo e a paz. Shinichi começou, mas não pegou a espada divina. Foi cercado por monstros no ônibus. O monstro se parecia muito com um bicho de pelúcia. Shinichi trouxe-o para casa, alimentou-o com leite, ajudou-o a curar, vendo o ranger os dentes continuamente. Ele chamou-o de Xiao Ma. Descobriu-se que um demônio humano de 1000 anos ressuscitou. A personalidade e o rosto deste homem eram maus. Aproveitando as coisas abandonadas pelos humanos, criou um forte ressentimento. Pegou o monstro e colocou-o na máquina, para cultivar a alma, tornando-se um exército de monstros do mal. Xiao Ma acabou de escapar do exército de monstros. O demônio, para lidar com um inimigo humano comum, veio encontrar o filho do unicórnio, Shinichi. Apenas o menino que foi capaz de desembainhar a espada divina e derrotar o demônio de 1000 anos, para salvar o mundo. No dia seguinte, Shinichi ouviu o grito de seu avô pedindo ajuda. O menino pegou a lanterna de Xiao Ma e seguiu o grito para a montanha. A lanterna também apagou imediatamente. Xiao Ma estremeceu, pulando na grama. Shinichi seguiu o som para a margem do lago. O lago fazia borbulhas. Um par de mãos azuis agarrou seu braço. Era Kappa. Shinichi foi ameaçado de largar a lanterna e não conseguiu pegá-la. Correu o mais rápido que pôde. Na frente do menino apareceu uma menina de costas para ela segurando uma lanterna. O que você está fazendo? Irmã. O rosto da sua irmã parecia assim. A garota se virou. Ela não tinha rosto. Ela segurou uma lanterna na mão. Ela se transformou em uma língua e um olho. Shinichi rastejou por uma casa. Dentro da casa havia uma garota que tossia continuamente. Ela tossiu tanto que seu pescoço esticou, e seu cérebro caiu. Shinichi entrou em pânico e não sabia onde se esconder. Ainda não acabou. Havia um gato lá fora. O monstro gato mostrou sua longa língua. Lambou a chama. Havia muitos olhos na janela. Shinichi fugiu rapidamente. Empurrou a cortina. A cortina caiu de repente. Lá fora estava um rosto gigante. A boca soprou o vento. Parecia soprar na boca de Shinichi. Encontrando tantos demônios, ele imediatamente fugiu, mas ele não correu muito longe. Quando ouviu o grito de socorro de seu avô, para salvá-lo, Shinichi não se atreveu a virar a cabeça. Ele esbarrou em um homem com um corpo vermelho. Era o deus da montanha no ritual de sacrifício. O deus da montanha reconheceu oficialmente Shinichi como o filho do unicórnio. O deus da montanha ficou resmungando algo. Um penhasco apareceu na frente dos olhos de Shinichi. Ele caiu na água. Kawaimi pegou o menino da água. Kappa apareceu na margem. O deus da montanha foi quem fez o grito por socorro do seu avô. Shinichi finalmente entendeu o que aconteceu. O deus da montanha o atraiu lá, para testar sua coragem em face do perigo. Através do teste, o avô de Shinichi, neste momento estava dormindo profundamente na cama. Xiao Ma também voltou para o seu lado. Naquela hora, com a ajuda dos demônios, Shinichi estava prestes a pegar a espada. O demônio do fogo na frente liderou o caminho, cruzando uma ponte perigosa. Havia uma pedra enorme rolando, bloqueando a entrada. Felizmente, ele conseguiu passar. Tengu apareceu e deu a ele a espada mágica. O menino estava prestes a desembainhar a espada, quando a montanha se moveu. O monstro perfurador perfurou a caverna. O exército de monstros avançou. No caos, a espada caiu no chão. Todo mundo se escondeu apressadamente atrás da pedra. Tengu soprou uma vez. O monstro foi levado embora. Esta pessoa de branco estava ilesa. Ela era um monstro poderoso. Ela foi enganada pelo demônio de 10.000 anos, para se fundir com ela, para ganhar um poder invencível. Então ela arriscou sua vida por demônio de 10.000 anos. Ela bateu no rosto de Tengu com um chicote.
O monstro aproveitou a oportunidade para subir de volta, atirou a corrente, agarrou o cinto de Tengu. A garota de branco chicoteou algumas chicotes novamente. A arma de Tengu foi batido voar para longe. As asas também foram queimadas. A corrente que arrastou Tengu caiu dentro do corpo do monstro perfurador. Xiao Ma subiu correndo. Queria puxar a espada mágica no chão para Shinichi. O monstro descobriu e queria destruir Xiao Ma. Shinichi, por proteger Xiao Ma, correu o risco correndo para frente. Desenhou a espada para lutar contra o monstro. Este golpe foi capaz de prever automaticamente o estilo de ataque do inimigo, e iria prosseguir para o contra-ataque. A corrente estava acesa. A parede da espada perfurou o corpo do monstro, dividindo-o em dois, mas depois que o monstro foi destruído, mais monstros apareceram. Shinichi acidentalmente deixou cair a espada. A garota de branco aproveitou para quebrar a espada com um chicote. O monstro abriu a boca, levou um micro-ondas para sequestrar Xiao Ma. Os monstros vitoriosos saíram, e Shinichi lutou tanto que desmaiou ao acordar. Ao lado dele estavam todos os demônios, e a espada quebrada estava bem na frente dos seus olhos. Precisava do melhor ferreiro entre os demônios para ensaiar. Graças ao espelho mágico, o demônio apareceu. O ferreiro foi capturado pelo demônio de 1000 anos, esperando que a fusão com as sobras se transformasse em um monstro. Xiao Ma e muitos outros demônios também foram engolidos pelos monstros. Deus da Montanha e Kappa pediram aos demônios que se unissem para resgatar os demônios capturados e evitar que os monstros se vingassem dos humanos. Monstros. Assim que os demônios ouviram que eles tinham que lidar com esses terríveis monstros, até mesmo monstros de parede e garotas da neve ignoraram isso. Eles foram embora um por um. Então demônios e humanos eram igualmente frios. Apenas o Deus da Montanha, Kavaime e Kappa, e o demônio que borrifava feijão ficaram sob o controle de um demônio humano de 1000 anos. A criação de almas injustas começou. Ele voou em direção a Tóquio, circulando a cidade. Sugou todos os pensamentos ruins. E o Deus da Montanha e os demônios que ficaram sentaram nas raízes das árvores para serem arrastados pelos corvos. E em um demônio que parecia uma seda, eles foram para Tóquio. Era difícil chegar a tempo. Kavaime teve a ideia de se agarrar às asas do avião. Havia alguns demônios com um menino. Shinichi com os demônios. Como eles ainda não compraram uma passagem de avião, eles se agarram às asas do avião. Eles estavam gritando como loucos no ar, um frio congelante. Eles tiveram que alcançar Tóquio para impedir os monstros. Com sua intenção de destruir o mundo, o demônio de 1000 anos manipulou os espíritos malignos. Fez um incêndio para ocupar o centro de Tóquio. A aterrissagem do monstro fez com que a rua perdesse energia. As nuvens escuras cobriam a área e estavam constantemente se espalhando por toda parte. A garota de branco, que era seu capanga, pegou um bando dos demônios, incluindo o demônio de Shinichi, Xiao Ma e o treinador de espada, para salvar o treinador de espada capturado. Xiao Ma correu para mordê-la. O treinador de espada aproveitou a oportunidade para derrubá-la. Eles fugiram, mas foram derrubados pelo monstro. Xiao Ma correu novamente para dar ao treinador de faca a chance de fugir. Foi perseguido por ela, correndo como um louco. Em seguida, jogou-o na fornalha. O demônio de treinador de faca emergiu. Finalmente Shinichi e os demônios chegaram lá. Ele tentou conter as lágrimas para treinar a espada. O Deus da Montanha também deu o equipamento de combate do unicórnio para Shinichi vestir. O Deus da Montanha disse: Tóquio estava realizando um grande sacrifício. Todos os demônios sentiram o cheiro da ação para ir para Tóquio. Esta era a festa do demônio. Todos os demônios se reuniram em Tóquio. Eles se empurraram. Diabo, dançarina, todos eles estavam a caminho. Besta estranha, diabo de fogo, fantasma, diabo de montanha, alma mascarada, eram incontáveis. Eles derrubaram todos os monstros do lado de fora. Shinichi pegou a espada mágica, avançou contra os espíritos malignos. Dentro do espírito maligno estava monstro gigante. Depois de cortá-lo, descobriu que era Xiao Ma e os resíduos combinaram-se em um monstro. Shinichi derrotou o monstro. Xiao Ma caiu. Guerra era brutal, e crescer tinha que pagar um preço doloroso. Shinichi enxugou as lágrimas, reunindo toda a raiva em seu coração. Correu em direção à garota de branco e ao demônio de 1000 anos. O diabo humano acenou com a mão. Shinichi foi mandado voar para longe. Vendo Shinichi prestes a ser derrotado, a garota de branco achou que teria a vitória. Ela queria o diabo que juraria a ela, para torná-la mais forte. Não esperava que ele a achasse irritante. Então ele a esfaqueou com uma faca. Que homem que não cumpriu sua promessa. O demônio de 1000 anos queria que ele e a alma doentia se fundissem, para se tornar o monstro mais forte. No momento, o demônio lançador de feijão ainda estava colhendo feijão.
Foi no momento em que o diabo pulou na fornalha. Um feijão vermelho caiu dentro. Feijão vermelho era um exorcismo. O avô Shinichi não era provocado pelo diabo, porque gostava de comer arroz e feijão vermelho. A fornalha inteira explodiu. O alcance da explosão estava em constante expansão, transformando-se em um cogumelo vermelho, soprando todos os monstros no ar. Na luz, Shinichi venceu. O unicórnio de fogo voou de fumaça de fogo. A luz dourada ficou atrás. A guerra finalmente acabou. Os humanos comemorariam a vitória da guerra, e os demônios não comemorariam. Esses monstros eram estúpidos e fofos. A guerra não era boa, mas só nos faz morrer de fome.